Hoje nós vamos falar sobre coração ensinável, um caminho para a recuperação. A leitura bíblica que eu trago é lá de Salmos, Salmo 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos reaprender a viver. Quando enfrentamos situações difíceis, seja dependência química ou outro desafio, percebemos que o jeito que estávamos vivendo não funciona mais. É nesse momento que precisamos de um coração ensinável, um coração disposto a ouvir, aprender e praticar algo novo. Nesse momento mesmo eu estava conversando aqui com o Lucas sobre a questão de aprender, fazer cursos novos, fazer coisas novas. E coração ensinável não quer dizer que você gosta de aprender somente aquilo que você gosta. Coração ensinável é também você aprender coisas que você não gosta e coisas que você não quer. Muitas vezes também coração ensinável é você aprender a receber uma crítica, receber uma correção. Amigo, tem gente que não sabe receber uma correção. Não sabe. Se você for corrigir ele fica com ódio, com raiva, né? Então, se você for dizer assim, meu irmão, isso aqui tá errado, cara, faça de novo. Vixe, meu irmão. E aí, por isso que muita gente não dura muito nos trabalhos, nos empregos, né? E por isso também que hoje em dia, quem é chefe, quem é líder, fica sempre pisando em ovos com medo de corrigir uma pessoa que aquela pessoa vai achar ruim. Então, coração ensinável é nós termos assim nosso coração voltado para receber as críticas, para receber os ensinamentos, para receber as repreensões muitas vezes, né? Então, eu realmente conheço algumas pessoas que se a gente disser assim, rapaz, ó, a norma da clínica é essa, essa e essa. Vixe, a pessoa dá logo um pulo. Aí a primeira coisa que a pessoa fala é assim, não, mas fulano de tal faz errado também. Não, mas fulano de tal faz errado também. E nós precisamos entender que quando alguém nos repreende, quando alguém nos critica, a gente precisa entender. Se for real, se eu realmente estiver fazendo errado, eu vou corrigir e fazer o certo. E vou assumir que estou fazendo errado. Se for que a pessoa estiver falando errado, eu vou provar para ela e vou fazer mais certo ainda. Então, não tem por que ficar com raiva, ficar fazendo isso ou aquilo, se você tem um coração ensinável. Coração ensinável, um caminho para a recuperação. O que é um coração ensinável? Na Bíblia, Davi não pediu apenas direção. Ele pediu um coração disposto a obedecer e aprender. Um coração ensinável é humildade e ser aberto ao novo. É reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos de orientação. Aqui na clínica tem aquele jargão, né? O pedido de ajuda. É o pedido de ajuda. Meu irmão, me ajuda aqui, né? Faz isso aqui pra mim, me ajuda aqui. E muitas pessoas não são assim, né? Elas são autossuficientes. Não querem pedir ajuda. Acham que tudo eles podem fazer sozinhos. Então, essa autossuficiência acaba que atrapalha a sua recuperação. Então, quanto mais o coração ensinável, mais recuperação mais rápida. Provérbios 9:9 reforça isso. Instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará o seu saber. Né? E também continua dizendo assim, ensina o tolo, né? E você ganhará um inimigo. Então, se o cara tá fazendo assim uma coisa, e você vai lá e diz, ei, cara, isso aí tá errado, eu posso te ensinar aqui e tal. Aí o cara, não, mas isso aqui é desse jeito mesmo, e aí começa a discutir uma discussão, e aí o cara ganhou foi um inimigo, né? Muitas vezes eu preciso parar e pensar quem que eu vou orientar, quem que eu vou ensinar. E hoje, antes eu saía, né, falando com um, falando com o outro, hoje não, eu só falo com quem pede ajuda. Não adianta você, por exemplo, querer
que uma pessoa pare de usar drogas se ela nem pediu ajuda? Aí você vai lá e quer que ela pare. Não vai adiantar. Enquanto ela não chegar no fundo do poço e ela mesmo pedir ajuda, ela não vai adiantar. Porque às vezes ela tá confortável, tá muito legal ela usando droga lá, ela tá achando o máximo. Ela tá lá, né, na balada e tal, com um bombonzão no bolso e com a cerveja, o Red Bull ou o whisky e tal, curtindo ali, pra ela é o auge. Então o que adianta eu chegar nesse momento da vida dela e chegar, ei cara, preciso parar de usar droga, vamos ali. Ela não vai parar. Então quando a gente vai instruir uma pessoa sábia, aí sim, ela vai se tornar mais sábia. Mas quando a gente vai instruir uma pessoa que é tola, ela vai se tornar mais tola. Não adianta. Você vai ganhar um inimigo. Você vai ganhar um inimigo. Aí tem um paralelo com os 12 passos, né? O passo 1 diz o quê? Admitimos que éramos impotentes. Reconhecemos que sozinhos não conseguimos. Isso é humildade. É o início do coração ensinável. Por isso que é o primeiro passo. Enquanto eu não reconhecer que eu sou impotente, enquanto eu não reconhecer isso, eu não estou tendo humildade. Enquanto eu não tiver humildade, eu não vou reconhecer. Uma coisa está ligada à outra. A humildade do primeiro passo é você aceitar, é você reconhecer. O que é reconhecer? É conhecer de novo. Reconhecer. É você se conhecer novamente como alguém que precisa de ajuda. Como alguém que precisa de ajuda. Então, admitimos que éramos impotentes. Então, para admitir, precisa de humildade. E para ter humildade, precisa ter o coração ensinável. Coração ensinável. Passo 2. Viemos acreditar que um poder superior poderá nos devolver a sanidade. Abrimos a mente e o coração para algo novo. Para um caminho diferente, para a intervenção divina. Será que você está disposto a ter uma vida nova, completamente nova? Será que você estaria disposto a jogar toda a sua vida fora e começar tudo novo? Tudo novo. Tudo novo. Amizades novas, igreja nova, faculdade nova, trabalho novo, lugar que você vai morar novo, um bairro novo, tudo novo. Tem gente que é tão apegado ao seu passado, nem consegue pensar nisso. Então a gente precisa se abrir para o novo. Um conhecimento novo, algo que você vai aprender, algo completamente novo. Quando eu saí da clínica, eu tocava na noite antes de vir para a clínica. Eu tocava na noite, ganhava dinheiro como professor do estado, professor de filosofia e sociologia. Eu ganhava dinheiro dando aulas de violão particular e ganhava dinheiro também tocando na noite. Eram as 3 formas que eu ganhava dinheiro, certo? E aí eu vim para a clínica. Quando eu saí da clínica, eu não tinha mais o trabalho no colégio, né? Não tinha mais colégio para dar aula. E também eu não podia tocar na noite, porque onde eu tocava Raul Seixas, né? Maluco Beleza, sabe? Então como é que eu ia tocar Maluco Beleza pra galera, eu estando completamente careta, completamente, né, sóbrio, afastado. E aí eu ainda toquei uma vez. Toquei, meu irmão, me senti mal, cara. Eu não me sentia mais naquele ambiente. Tocando aqui, eu tocava 3 horas de Raul Seixas, tocava tudo do Raul Seixas, cara. Tem uma tatuagem do Raul Seixas aqui. Foi a minha primeira tatuagem. Eu era muito fã do Raul Seixas. Eu era muito fã. Só que para eu entrar em recuperação, eu precisava abrir mão do Raul Seixas, cara. E para mim foi difícil. E eu sempre gostei muito de me mostrar e tal, né? Todos os meus vídeos aqui, a maioria dos meus vídeos aqui, eu boto na internet, que é para outras pessoas, levar a mensagem não só para vocês, mas para outras pessoas. E eu sempre gostei muito de me mostrar. E quando eu me mudei para uma casa que tinha umas plantinhas e tal. Uma casa que tinha um espaço para plantar. E eu sempre gostei muito de planta, porque eu fui criado por vó. E a minha avó me ensinou a cuidar das plantinhas. E aí eu comecei a cuidar de planta. E aí eu comecei a criar um canal no YouTube sobre planta. E aí eu ganhei uma rosa do deserto. Eu comecei a fazer vídeos sobre rosa do deserto. Comecei a pesquisar, entender, gostar dessa planta. Comecei a comprar uma, comprar outra. E comecei a comprar várias. E aí eu comecei a gostar. E aí era a forma de eu extravasar essa vontade de me mostrar. Era mostrando pro mundo, né? Através do canal do YouTube. Era a forma que eu encontrei de extravasar. Porque antes eu extravasava tocando e tinha um público. Aí depois eu tinha uma câmera, um celular me filmando e eu tinha um público. Então isso resolveu em parte essa questão.
E aí eu comecei a vender uma sementinha, comecei a vender uma planta. Meu irmão, quem diria que hoje eu trabalho com rosas do deserto, cara? Deus vai mostrando os caminhos completamente diferentes. Mas por quê? Porque eu me permiti trabalhar com uma coisa completamente diferente, meu irmão. Já pensou? Você pergunta para uma criança que você quer crescer, você quer ser o quê? Eu quero trabalhar com rosa do deserto. Ninguém. Não existe isso, né? Não existe uma criança. Então, meu irmão, Deus mostrou um caminho completamente diferente e eu abracei. Eu comecei a vender, o canal começou a crescer. Eu disse, é aqui mesmo que eu vou. E hoje, meu canal no YouTube tem quase 100 mil seguidores, né? 100 mil. Hoje eu vendo pro Brasil todo. Hoje eu tenho uma empresa, hoje tenho um terreno gigante com mais de 20 mil plantas. Hoje, sabe? Porque eu abracei o novo. Agora tem gente que não se permite o novo. Só quer se for aquela profissão. Só quer se for aquela faculdade. Só quer se for aquelas amizades. Meu irmão, existe milhões de pessoas novas aí. Milhões de pessoas que são cristãs dentro das igrejas. Você pode conhecer, sabe? Outra coisa que eu mudei completamente, coração ensinável. Eu não era evangélico. Eu passei por várias religiões. Mas eu tinha um coração ensinável de que eu quero aprender. Quero ver como é essa religião aí. Quero experimentar. A vontade de experimentar coisas novas, sabe? Então isso me fez conhecer muitas pessoas. Hoje eu sou líder lá na igreja, né, de um ministério lá. Então fez eu conhecer um monte de gente. Então é muito massa a gente se abrir para o novo. Enquanto você não tiver o coração ensinável. E outra coisa, quem me repreende, eu paro, penso, dizer, realmente, e baixo a cabeça e vou aprender. Não é, eu não vou discutir, porque eu quero ser mais sábio. Se a pessoa me tá falando que eu tô fazendo uma coisa errada, eu vou parar e vou dizer, opa, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Coração ensinável é você aceitar ser corrigido. Tem gente que não aceita ser corrigido, cara. Fica logo com raiva. A gente precisa aprender a ser corrigido. Passo 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. Aqui entregamos a direção a Deus, confiando que Ele sabe o caminho melhor que nós. E os passos seguintes, né, que tem o passo 4, inventário moral, confissão, reparação, todas são práticas que só conseguimos fazer se estivermos abertos a aprender e abertos a mudar. Assim como o salmista pediu, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Cada passo é um aprendizado que nos conduz à liberdade. Hoje, ao refletir sobre o seu processo, sobre a sua recuperação, sobre como você está. Hoje, por exemplo, eu vejo que o nosso irmão aqui, que passou por um processo de 13 anos limpo, cara. Para você aceitar estar numa clínica de novo, cara, é dolorido, mesmo. É dolorido, cara. É dolorido. Vai fazer 13 anos também que eu tô limpo, né? Em novembro, agora faz 13 anos que eu tô limpo. É dolorido, meu irmão. Nem consigo me imaginar tendo uma recaída e voltando para uma clínica, sabe? Voltando da estaca zero. Mas eu admiro ele porque ele tá com o coração ensinável. E esse coração ensinável que a gente tem que ter e recomeçar. Coração ensinável para coisas novas. Coração ensinável para uma profissão nova, para uma igreja nova, para novas amizades. E o passado, meu irmão, ó, isolar. Não sei como vocês, mas para mim só funcionou quando eu fui radical. Para mim só funcionou radical, meu irmão. Eu não conheço mais, eu não tenho mais nenhum contato da época que eu usava droga. Nenhum. Da época que eu ia pro barzinho beber, que eu ficava bebendo, não tenho mais nenhum contato. Eu me mudei de onde eu morava, me mudei de Fortaleza, hoje eu moro no Eusébio, e eu não tenho mais contato com aquela galera nenhum. Minha vida é outra, eu sou um outro Leudo, né? E todas as coisas se fazem novas quando a gente vem para Jesus, né? Então, a pergunta que eu deixo para vocês aqui é, ao refletir o seu processo, pergunte a si mesmo, estou realmente disposto a aprender? Estou com o coração aberto para mudar? Essa disposição é o ponto de partida para a restauração. Só por hoje.